Meus queridos, boa tarde. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, né? Convido para que fechemos os nossos olhos, para a gente fazer a nossa prece inicial. Primeiramente, agradecendo a Jesus pela oportunidade desse momento, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos envolva, que cuide de cada um de nós, nos entreguemos, nesse momento, cada um de nós aí com as suas necessidades, vamos entregar para Jesus, entregar para a espiritualidade maior as nossas necessidades, os nossos maiores desafios. E durante esses momentos de estudo que a gente vai passar por aqui, sejamos todos amparados, todos nós, cuidados, extensivo aos nossos lares, aos nossos familiares e todos os espíritos do planeta Terra, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Então hoje a gente vai dar continuidade no livro Palavras de Vida Eterna, a lição 37, e veja bem o título da nossa lição hoje, que o Emmanuel traz para nós, sabe qual que é? Reparemos nossas mãos. E eu confesso que até então eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, Eu vou ler aqui a lição. O Emmanuel traz uma frase lá do Evangelho de Mateus 8:3, que diz assim: e Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. Essa frase é lá do Evangelho, quando um leproso fala para Jesus, fala, cura-me, se o Senhor quiser pode curar-me, pode limpar-me. Aí Jesus fala: quero ser limpo. E aí o Emmanuel traz para a gente o seguinte: meditemos na grandeza e na sublimidade das mãos que se estendem para o bem. Mãos que aram a terra, preparando a colheita. Mãos que constroem lares e escolas, cidades e nações. Mãos que escrevem, amando em louvor do conhecimento. Mãos que curam na medicina, que plasmam a riqueza da ciência e da indústria, que asseguram o reconforto e o progresso. Todas elas se abrem generosas na direção do infinito, gerando aperfeiçoamento e tranquilidade, reconhecimento e alegria, conjugando-se abnegadas para a extensão das bênçãos de sabedoria e de amor na obra de Deus. Mas pensemos também nas mãos que se estendem para as sombras do mal, mãos que recolhem o ouro devido ao trabalho em favor de todos, transformando-se em garras de usura, mãos que acionam apetrechos de morte, convertendo-se em conchas de sangue e lágrimas. Mãos que se agitam na mímica estudada de quantos abusam da multidão para conduzi-la à indisciplina em proveito próprio. Mãos que ferem, que coagulam o fel da calúnia em forma de letras, que amaldiçoam, que envenenam e que cultuam a inércia. Todas elas se cerram sobre si mesmas em círculos de aflição e remorso, pelos quais se aprisionam as trevas do sofrimento. Reparemos assim a que forças da vida estendemos as nossas mãos. Jesus, o Mestre Divino, passou no mundo estendendo-as no auxílio a todos, ensinando e ajudando, curando e afagando, aliviando corpos enfermos e levantando almas caídas,
e para mostrar o supremo valor das mãos consagradas ao bem constante, preferiu morrer na cruz de mãos estendidas, como que descerrando o coração pleno de amor à humanidade inteira. Então, como eu disse, né? Vou largar uma carteira aqui, ó. Eu nunca havia pensado assim, parado para pensar dessa forma nas mãos, né? Aí eu olhei para as minhas mãos, que já tem 63 anos, né? E as mãos, elas são instrumentos, né? Elas são os instrumentos que nós, como espíritos, as utilizamos para fazer o bem, para fazer o mal. Então, nós temos o livre-arbítrio. E as mãos, elas representam as nossas ações no mundo. Se a boca fala do que o coração está cheio, as mãos, é por meio delas que materializamos aquilo que pensamos e sentimos. Porque, gente, tudo começa no pensamento. Primeiro a gente pensa, depois a gente sente e depois botamos em prática. Então as mãos, elas são instrumentos. Com as mãos trabalhamos, ajudamos, acolhemos, mas também podemos ferir, afastar ou destruir. E quando Emmanuel, ele nos convida a reparar as nossas mãos, ele não fala apenas de corrigir erros externos, né? Mas de reeducar as nossas atitudes, né? Porque, como eu disse, é de dentro para fora e não o contrário, né? Nós temos que ajustar as nossas ações aos princípios do bem e do amor. E reparar no sentido espiritual não significa viver preso à culpa do passado, mas assumir a responsabilidade pelo presente, compreendendo que sempre é possível recomeçar fazendo melhor. Porque todos nós, em algum momento, nós utilizamos mal as oportunidades que a vida nos concedeu. Então a gente olha para trás, né? A gente vê, né? A gente já errou por ignorância, por orgulho, egoísmo, falta de vigilância. Eu mesma olho para trás, né? Fazendo essa lição, fazendo essa reflexão, olho para trás e vejo quantas coisas que eu já fiz que não foi legal, né? Das quais eu não me orgulho. Mas não dá para mudar, né? A Rose falou outro dia que a culpa e o medo paralisam o espírito. Então nós não podemos ficar presos na culpa, né? O que passou já foi. A gente não pode. A gente não tem como mudar assim, o que já passou. Mas eu posso fazer diferente hoje. É o conhece-te a ti mesmo, né? É olhar para dentro, para o nosso íntimo, prestar atenção naqueles comportamentos assim que a gente tem, aquelas tendências, assim, daquelas coisas que a gente faz sem perceber. A gente se propõe a mudar, né? Porque todos nós aqui hoje, né? Todos nós aqui temos um propósito de mudar, de fazer melhor, não é isso? Mas às vezes a gente faz sem perceber. Aí me arremete aquela frase de Paulo, né? Que eu não faço o bem que eu gostaria, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E ainda bem que hoje nós estamos nesse propósito, né? A gente já tem um certo conhecimento, a gente quer fazer diferente, a gente quer fazer melhor. E quando a gente age de alguma maneira que não é legal, que não está certo, que é contra os nossos princípios, né, de aprendizado, o que acontece? A gente sente mal-estar, um desassossego, assim, né, um desconforto, aquilo nos incomoda, né?
E muitas das vezes a gente faz sem perceber, como eu estava falando para você, né, André? Às vezes a gente faz coisas, às vezes parece que está tudo bem, mas de repente a gente começa a sentir assim, sabe, um incômodo, né? E aí um desconforto. E aí eu falo, gente, mas por que eu estou me sentindo assim, né? É só comigo que acontece isso, né? Eu falo assim, nossa, por que eu estou me sentindo assim? Parece que não... Eu falo, Aí eu dou uma paradinha assim, falo, deixa eu olhar, fazer uma retrospectiva, né? Você olha ali atrás, você fala, puxa vida, olha o que eu fiz, eu nem prestei atenção. A gente não prestou atenção, mas aquele ato, né, aquela atitude nos causa esse desconforto. E aí no meu caso, por exemplo, outro dia mesmo, eu me senti assim, o que eu fiz? Orei, falei, Senhor, tem piedade e misericórdia de mim, eu me arrependo, eu quero fazer diferente, eu não quero mais agir dessa forma. Mas o Emmanuel, ele veio nos lembrar que não basta a gente desejar o bem, é necessário agir no bem, pôr em prática. E não adianta pedir paz se a gente continuar espalhando discórdia, crítica, julgamento, como a lição da Rose outro dia, né? Às vezes a gente quer tirar a palha do olho do nosso irmão e não ver a trave que está no nosso próprio olho. Não ficar reclamando, né? Porque às vezes a gente tem aquela mania de ficar reclamando de tudo, de todos. Então não adianta chamar por ajuda divina se a gente se recusar ao esforço próprio. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que querer. E aí eu trouxe uma liçãozinha aqui de um livro que eu estava lendo, que eu acho que encaixou bem nessa lição. Conta que um mestre e seu discípulo caminhavam pelo deserto. E o mestre ensinava que podiam confiar sempre em Deus, pois ele tomava conta de tudo. Chegou a noite e resolveram acampar. O mestre montou a tenda e o discípulo ficou encarregado de amarrar os cavalos numa pedra. Mas ao chegar à pedra, ele pensou consigo mesmo: o mestre está me testando. Ele disse que Deus toma conta de tudo e pediu para amarrar os cavalos. Ele quer ver se eu confio ou não em Deus. E em vez de prender os animais, fez uma longa oração e entregou a guarda a Deus. E é óbvio, né, gente, que no dia seguinte, quando eles acordaram, os cavalos haviam desaparecidos. Decepcionado, o discípulo foi se queixar ao mestre e disse que não confiava mais nele, pois Deus não cuidava de tudo. Esqueceram de vigiar os cavalos. Você está errado, respondeu o mestre. Deus queria cuidar dos cavalos, mas naquele momento ele precisava das suas mãos para amarrá-los à pedra. Então, nós temos que fazer a nossa parte, né? É o ajuda-te que o céu te ajudará. Minha amiga me ligou lá da praia esses dias e falou assim: amiga, vê se aí em Ribeirão tem esse medicamento, tal, passou o nome lá. E eu falei: nossa, para que serve isso? Ela falou: é para mim parar de fumar. Só que ela já tentou parar não sei quantas vezes, né? Já usou isso, aquilo outro e tal. Eu falei: olha, você pode usar qualquer coisa e tudo, mas se você não fizer a sua parte, se você não se esforçar muito, porque até a gente estava falando ali dentro agora, né? Eu já fui fumante, minha amiga Andréia, nós paramos, graças a Deus. E quem já fumou ou quem fuma sabe que não é fácil, é difícil, né? Principalmente os primeiros dias. Então a gente sim pode tomar um ansiolítico, um negocinho para ajudar, né? E eu falei para ela, falei: minha querida, você tem que ir lá, vai ocupar suas mãos, vai fazer alguma coisa, um serviço voluntário, ocupar suas mãos, sua mente, ler um livro, enfim, fazer uma atividade física, fazer uma outra coisa que você gosta.
e ter muito esforço, porque nos primeiros dias principalmente é muito difícil. Mas eu tenho que ficar firme, depois vai se passando, né, André? Depois a gente fica numa situação confortável, porque passa a já não ter mais aquela, né? Então a gente nem lembra depois. Então é isso, é a gente fazer a nossa parte. E Deus não nos pede assim uma perfeição imediata, porque não somos perfeitos, né? Nós estamos aí num processo, né? Ele nos pede e espera de nós esforço sincero, boa vontade e perseverança. E cada dia é uma nova oportunidade de usar as nossas mãos com mais amor e consciência. E a começar, gente, pelas pequenas ações do cotidiano. Na nossa casa, né? Principalmente na nossa casa, com os nossos familiares. No nosso local de trabalho, com as pessoas, né? Com aquele que pensa diferente de nós. E principalmente dentro da nossa casa, né? Com os nossos familiares, né? Não vou nem falar daqueles que moram com a gente, porque na minha casa mora eu, meu esposo, meus 2 filhos, mas é a grande família, né? É a nossa grande família. Aqueles que pensam diferente, aqueles que agem diferente, em desacordo com o que a gente acha, né? Que devia ser. No local de trabalho. E enfim, é ali que somos convidados diariamente a educar as nossas mãos para o bem. Porque quando nós fazemos o bem fica em nós. E tem um trechinho de uma música que eu gosto muito, que fala assim, ó: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então, é isso. Quando fazemos o bem fica em nós. Quando nós oferecemos rosas, o perfume fica primeiro nas nossas mãos, fica em nós. E essa lição do Reparemos as Nossas Mãos tem aqui também nesse livrinho, ó, que eu até peguei com a Rosa, né? Fonte Viva, né? Que também tem essa lição do Reparemos Nossas Mãos. E aqui ele fala o seguinte, ela é pequenininha, eu vou ler, que fala aqui assim, ó: reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantado paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças. Traziam as marcas do sacrifício. Traspassadas pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo na charrua do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todo o recanto do globo. O coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. Em toda parte, agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides que além da morte, nossas mãos
exibem os sinais da nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas, as minhas, amanhã, igualmente, falarão de ti, falarão de nós, no mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida de acordo com as próprias obras. Então, reparemos nossas mãos, né? Por favor. Você deu aí que o Ana falou que nossas mãos são antenas, né? E antes disso, eu fiquei lembrando uma lição do Sinal Verde, não me lembro o nome, que fala dos nossos gestos com as mãos dentro de casa, né? Quando você falou da família, né? E aí agora, complementando o que o Mano falou, que as nossas mãos são antenas, como que a gente age? Porque o desequilíbrio, ele reflete nas mãos. A gente bate as portas, a gente tapa as coisas, a gente pega, faz as coisas de qualquer jeito, a gente joga, né? O nervosismo, quando a gente está nervoso, a gente aperta as mãos. Então, olha como, né, é verdade, de que a mão é antena mesmo, né? Então, e aí você leu que a mão que afaga, a mão que cuida da planta, a mão que cozinha, né? Se ela é antena, ela está exteriorizando o amor, o cuidado, a dedicação, né? Então, você falou, como que tá nossas mãos? Porque É de dentro para fora, né? A gente não para, né, para pensar que talvez as mãos, talvez não, agora fazendo esse pensamento, de que as mãos é o final, né? Que a gente pensa, sente e executa. Então, olha que como a gente vai saber o que a gente está sentindo de verdade quando a gente vê o gestual das nossas mãos. Né? Quando a gente briga, por exemplo, então você está exteriorizando aquilo que você está sentindo, né? Por isso que eu estou falando, ficou muito claro o que você disse. O estudo ficou claro e as lições que você trouxe para complementar também deixou muito claro disso, né? Da mão ser a antena, a mão ser o final do que você está pensando e do que você está sentindo. Porque quando a gente está nervoso, quando a gente está assustado, a gente esconde a mão, a gente cruza o braço, a gente aperta, né? A gente transpira nas mãos, né? Então olha como que a mão, então o que será, né? Que eu, você, todo mundo estamos fazendo das nossas mãos. É para prestar atenção mesmo, é nessa situação que acho que o Emmanuel falou para a gente prestar atenção nas nossas mãos. Em todo esse sentido, é o que o Emmanuel vem falar para a gente reparar as nossas mãos e refletir sobre o que a gente anda pensando, o que a gente anda sentindo e exteriorizando, né? Então, Uma vez eu estava muito brava, já contei isso aqui. Eu estava batendo tudo, tacando tudo, eu fui lavar o banheiro brava e fui pegar de qualquer jeito o produto, não sei, acho que eu já não sei se foi, porque isso foi na sexta. E derramei, depois eu tive que passar quase a manhã inteira. O banheiro que eu ia lavar um pouquinho, tive que passar quase a manhã inteira, que virou um espumeiro. Por quê? Porque eu fui sem cuidado, nervosa, irritada, o negócio lá, o negócio caiu, o produto de limpeza, estourou, fez uma pressão. Então, olha, como eu estava exteriorizando a minha raiva, e às vezes você não precisa nem tocar, né? Às vezes só não chega perto, parece que aquela energia já... Então, olha como que eu exteriorizei aquela raiva que eu estava numa coisa inanimada né? Então olha como a mão da gente também bota a gente com os lençóis, né? Vamos prestar atenção aí nas nossas mãos, que a gente está fazendo. Então a gente não esquecer, tudo começa então no pensamento, e a gente prestar atenção do que a gente tem alimentado também então o nosso pensamento, né? Já que tudo começa no pensamento e vai para o sentimento e depois se expressa através das mãos, então a gente prestar atenção no que a gente anda vendo, no que a gente anda assistindo, do que a gente anda acessando no celular.
o que a gente anda falando nas nossas conversas, né? Aquela coisa, às vezes a gente está numa rodinha, a gente é bem, às vezes, influenciável, né? Hoje a gente está lá conversando, a pessoa está lá criticando, julgando, e às vezes a gente se deixa contagiar. Então a gente prestar atenção. Pode falar, Mônica. Mas a gente deve também pensar, por exemplo, aqui no trabalho, a segunda parte, as mãos com as quais vão transmitir todas as energias e a gente tem que estar receptivo a elas. Então, são mãos e a gente não importa com quem a gente vai tomar em casa, a gente vai receber aquela energia, mas o trabalhador está ali, pronto, disposto a transmitir através das mãos boas vibrações. Muito bem. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Então, vamos rogar a Jesus, né? Nosso Mestre, para que Ele nos auxilie nessa caminhada evolutiva, ensinando-nos a purificarmos o nosso coração, para que os nossos pensamentos sejam inspiradores do trabalho do bem. Que a Tua luz, Senhor, desça sobre nós nesse momento, penetrando pelo topo da nossa cabeça, primeiramente envolvendo os nossos pensamentos, equilibrando os nossos pensamentos, descendo pelo corpo, as nossas emoções, os nossos sentimentos, nosso coração, nossa alma, Senhor. Purifica, pacifica, Senhor. Os órgãos do nosso corpo físico também envolva, Senhor. Cuida de todos nós. Cuida dos nossos lares, dos nossos familiares. Que a Tua luz se faça por todo o planeta Terra, envolvendo a todos os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados, principalmente os mais aflitos, os espíritos doentes do corpo e da alma. Ampara cada um, Senhor, segundo as suas necessidades. Envolva todos nós, ampara todos nós. Seja conosco hoje e por todo sempre, que assim seja.